Graças a Deus que é um Pai cuidador que providencia com que nós possamos prestigiar mais um dia nesse universo que é dele, nas coisas que nós podemos aproveitar que são dele e também com a nossa própria vida que é dele. Nós devemos agradecer a Deus pelo que ele nos dá no dia de hoje. Tenha um bom dia e que o Senhor te abençoe. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 19. Que nos diz: Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João está falando nesse versículo acerca dos anticristos. E aqui ele está mencionando que estes saíram da onde eles estavam, ou seja, do meio deles, do meio cristão, da igreja. Ele vai dizer que eles não eram realmente de Deus. Ele vai deixar claro para nós aqui que eles estavam no meio, como ele diz, eles saíram de nosso meio, mas eles não saíram, por exemplo, como os missionários, que saem da igreja para ir pregar o evangelho e fundar outras igrejas, sendo enviado por esta igreja, como Paulo fez, Barnabé, os apóstolos. Aqui é diferente. Eles saíram do meio, como é dito no versículo, porque não eram do meio. Eles saíram e estão negando a Jesus, estão contrariando o testemunho acerca de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque eles não são realmente crentes. Eles não são realmente cristãos. Por quê? A resposta continua. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Essa mensagem de hoje, focada nesse versículo especificamente, quer trazer ao seu coração um desejo para que você persevere até o fim. Porque aqui nós encontramos uma verdade muito importante para a nossa vida cristã. A verdade de que nós devemos perseverar até o fim. Se aqueles que deixaram a igreja, deixaram o meio cristão da época do apóstolo João, fossem realmente crentes no Senhor Jesus, eles teriam permanecido com eles, como o apóstolo mesmo nos alerta, inspirado por Deus. Então, nós devemos entender que precisamos perseverar, porque a perseverança é um sinal de que nós somos de Deus. E aqui nós não estamos falando simplesmente de você cair em um pecado, até porque nessa mesma carta, em versos anteriores, nós somos alertados para o fato de não podermos mentir, dizendo que não pecamos, pois pecamos e o Senhor nos perdoa. Não é nesse sentido. É no sentido de, uma vez experimentando aquele meio, uma vez confessando a Jesus, dizendo crer nele, no Deus encarnado, saindo deste meio e até blasfemando contra o próprio Senhor Jesus, isso demonstra que aquela pessoa nunca foi realmente de Deus. E nós precisamos orar por essas pessoas que saem dessa forma. Precisamos orar para que o Espírito as incomode, para que elas creiam. Mas e para nós que ficamos? Que permanecemos na igreja? A palavra que eu estou querendo trazer para você é que você continue. Nem sempre é fácil, pois temos o mundo, a carne e Satanás para nos tentar, para nos levar a nos afastarmos do meio. Mas eu te desafio. Se você está afastado de Deus, ore ao Senhor, se reconcilie com Ele. Busque uma transformação. Busque ânimo para voltar ao meio, para voltar a congregar em alguma igreja. Não deixe o tempo passar e você perder a bênção que é fazer parte da igreja. Então lembre-se, tenha perseverança. Nem sempre é fácil, mas continue. Não desista. O Senhor é contigo. Tende bom ânimo.
o Senhor Jesus nos diz, porque ele venceu o mundo. Na continuação do versículo, finalizando assim esse versículo, nos é dito: todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aquela ação de eles saírem, dos anticristos saírem da igreja, do meio cristão e saírem blasfemando contra Jesus, aqui é dito que isso aconteceu justamente para que ficasse manifesto que nenhum daqueles realmente era de Deus. Nós devemos compreender então que devemos nos sondar para saber quais são as nossas motivações para estarmos na igreja. O que nos leva a congregar? O que nos leva a, um dia após o outro, estarmos buscando uma igreja? Devemos nos sondar para saber se estamos com a intenção correta ou se estamos ali apenas por uma conveniência. Se for por mera conveniência, ore ao Senhor para que Ele alargue o seu entendimento, para que Ele lhe dê um coração que o busca, um coração quebrantado, que quer ao Senhor em primeiro lugar e que participa do meio. Que o Senhor te abençoe com essa palavra de hoje.